Tá, de um lado tá aqui os prazeres carnais, a vontade de você viver no mundo hedonista e tal, e desse lado, você tá me falando que assim, tem quase o mesmo efeito dessa droga. Tem a droga que você vai usar maconha, vai beber, vai ficar muito louco, porque a sobriedade é chata. E aí você tá querendo me dizer de alguma maneira, eu queria entender como que a palavra, o propósito religioso, ele tem o mesmo significado para a alma do que talvez isso daqui, só que de uma forma positiva. E como que você busca? Porque eu sei que se eu for no morro agora, eu consigo cocaína, bebida e o caramba, eu consigo me preencher desse vazio que é a sobriedade. Como? Porque tem muita gente que pode estar assistindo e falando assim, eu não confio no que ele tá falando, eu acho papinho de igreja, bababá, bababá, esse cara quer me converter. Como que isso pega uma pessoa? Porque uma coisa é, ai, a minha mãe morreu, Deus falou comigo, eu vivi um milagre, parece que o milagre aparece na vida das pessoas. E se eu quiser buscar? E se eu quiser buscar Deus, o que eu preciso fazer? Boa pergunta, e eu vou responder, mas eu quero pincelar uma frase que você colocou aí pra chocar todo mundo agora. Pô, esse cara quer me converter, quer? Sabe por que eu quero te converter? Não é porque eu sou um crente chato, não é porque eu te amo. É a mesma palavra do nutricionista quando você tá diabético. Não é verdade, o médico. É a mesma palavra do instrutor. Da mãe. Da mãe. É, sim. As coisas boas nesse mundo são chatas. Pô, quando o cara tá lá assim, mano, vamos lá, vamos malhar, acordar 5 horas da manhã, não tô afim, vamos malhar. Mas é a prova de amor. Eu concordo com você. Irmão, sai dessa cama, vai. Eu tô querendo... Eu tava assistindo com a Laura agora, não sei se tem problema fazer isso, que não é mexendo de nada, filme chamado Pedaços de Mim. O filme não, uma série. Pedaço de Mim. Piece of Me, né? Acho que é. Não, é brasileiro. É brasileiro. Tem Piece of Me. Piece of Me, isso aí. Fica aí a dica, Netflix. Fica a dica aí. Fica a dica. É uma dica, gente. É um filme... A gente não terminou ainda, é um seriado. É brasileiro. Da onde que é? Brasileiro? É brasileiro Netflix. Pedaços de Mim. É a história de uma mulher que ela tem gêmeos, só que um de um homem e de outro. Você sabe que biologicamente isso é possível, né? Eu vi isso daí. Às vezes a mulher ela engravida, é Pedaço de Mim. E ela pode engravidar de outro homem. Isso pode acontecer. É muito raro, mas acontece. E no filme pega essa trama, não vou dar spoiler, mas tem um determinado momento que o marido da mulher, que abandona ela, que rejeita ela e tudo, ele na prisão, alguém joga uma Bíblia na mão dele. E o cara vira um fanático. Aí depois você assiste em casa. Ele pegou a Bíblia, mas para um fim terrível. Aí eu não respondi sua pergunta ainda, o cara que vai buscar. Eu quero buscar essa droga aí chamada religião. A primeira coisa que eu te falo é o seguinte, o primeiro passo, você usou a expressão, o cara vai subir no morro e vai encontrar a droga, é curioso que na Bíblia também ele subiu ao morro para encontrar Deus. Na Bíblia, numa época que não tinha helicóptero, nem foguete, nem nada, o lugar mais alto que o ser humano conseguia era o topo de uma montanha. Em virtude disso, você sabe que na sociedade a gente tem emblemas. Se eu falar assim, sinal vermelho, para. Isso não funcionava no passado, a gente fala sinal vermelho por causa do semáforo. Bandeira branca, né? A música Bandeira Branca, a paz. Na época, a montanha era símbolo da presença de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos. Subir até a montanha e encontro Deus. Encontro Deus. Não é que você tinha que subir. Jesus fala o seguinte, quando ele conversou com a mulher samaritana, não importa se Deus é adorado em Jerusalém ou aqui, porque chegará o dia em que o verdadeiro adorador adorará Deus em espírito e em verdade, porque Deus está em todas as partes. Claro. Então esse subir a montanha, eu estou falando apenas em sentido metafórico. Mas essa que é a questão, Rodrigo. A gente mora num país que joga o jogo do tigrinho. É tudo ou nada. Você tá entendendo? Inclusive, muita gente que tá assistindo aqui, sai dessas dinheiro fácil, jogo do tigre, porque assim, a gente é um país que se você não é direto, a pessoa ela acredita na metáfora e acha que a metáfora é a verdade. E a gente, se você quer passar uma palavra, que eu acho linda a tua função de amor e vejo que tem uma verdade em você, e deve estar assistindo aqui uma porrada de gente que é muito literal. Outros são mais, digamos, entendem figuras de linguagem. Quando você fala sobe a montanha, o cara entende, tem que subir uma montanha. Sobe a montanha e não encontrar Deus e fala desistir. Desistir, exatamente. Eu tô falando em linguagem metafórica. Suba a montanha também da sua existência. E o primeiro passo, admitir a carência. A falta de. Admita. Descobrir se eu... Tá faltando eu sou vazio. Se quiser fazer comigo, eu faço. Eu tô vazio, Rodrigo. Tô vazio, exatamente. Primeira coisa. Eu tô. Tá vazio? Eu vou me converter hoje. Não, sério. Eu tô falando sério mesmo. Segundo passo. Eu, uma vez, eu já tive algumas experiências interessantes com ateus que deixaram de ser ateus. Um deles era um médico
Eu não vou falar o nome dele porque não é porque eu estou inventando essas historinhas, não. A gente é por uma questão de ética. Sim. A gente tem que tomar cuidado, né? Se você não me autorizou a usar o seu nome no lugar, você me contou uma coisa ali no corredor, eu não sei. Claro. E ele já faleceu. Esse médico, ele viajou comigo para um grupo que eu fiz para o Egito e ele era ateu. Professor de neurocirurgia. E quando eu estava com ele no Egito, no deserto, eu falei com o pessoal assim, gente, vamos fazer uma oração. Esse lugar foi onde Deus passou com os hebreus e tudo. Cada um pega uma dupla e faça uma oração. E eu fiquei com esse neurocirurgião. Ele já me respeitava bastante. Eu estou lembrando até da situação aqui do nome dele e do rosto dele. Porque quando eu falei com ele do papiro de Smith, do papiro de Elbers, que era de medicina, ele falou, opa, e eu citei o papiro, porque são tratados médicos que ensinavam até a trepanação. O que é trepanação? Quando se faz cirurgia cerebral e o sujeito fica vivo depois. O Egito praticava isso 3.000 anos antes de Cristo. Aí eu puxei ele pro canto. Falei, fulano, eu sei que você é ateu. Se você não quiser orar, não tem problema, mas eu convidei você. Aí ele falou assim, não, você pode fazer oração? Eu falei, mas seria tão bom se você fizesse comigo. Admita a carência. Por que eu não tô falando o caso dele? Porque naquele momento ele me confessou que ele estava com um câncer terminal e nem a esposa dele sabia. E na verdade ele estava indo para aquela viagem para procurar já alguma coisa. Que é o cara que subiu o morro. Ele subiu o morro. Só que, o que significa para ele subir o morro? Ele tinha doutorado, ele era professor universitário, não era tão simples admitir. Nem ele estava consciente de que ele estava subindo o morro. Então quando você fala o seguinte, eu estou carente, o seu próprio organismo já está buscando. Concordo. Então o segundo passo, depois de admitir a carência, comece a perceber os sinais do que o seu organismo está pedindo. O que o seu organismo está pedindo? Porque, veja bem, se você fizesse uma entrevista com ele, igual eu tô falando com você, doutor fulano, quase que eu falei o nome dele aqui agora. Você foi para Israel? Porque não, porque para o Egito e Israel, foram os dois países. Por que você foi para? Não, porque eu queria conhecer as pirâmides do Egito, queria conhecer Israel, queria conhecer lá, eu gosto de história, eu gosto de arqueologia, eu acho fascinante e tudo mais. Mas não, esse negócio de Bíblia não, eu falei só. Ele ia dar essa resposta. Mas ali nós dois, ele admitiu. Aí eu falei com ele, você tá com tumor? Eu tô com os dias contados, eu sou médico, eu sei o que tá acontecendo, nem minha esposa sabe. Aí eu falei o seguinte, você não quer fazer uma oração para Deus? Ele falou, não sei orar. Eu falei com ele assim, fale apenas o seguinte, Senhor, fulano está aqui. Só isso. Ele falar? Fala só isso, Senhor, se o Senhor existir, fulano está aqui. Fulano é ele mesmo. Ele mesmo. Deus, se você existe, Rodrigo o tá Maurício está aqui. Maurício está aqui. Ele falou, Deus, se o Senhor existe, fulano está aqui. Esse cara terminou a viagem transformado. Faleceu, mas numa paz que depois eu recebi todas as informações dos que conviviam com ele e tudo mais. A própria esposa, o que aconteceu nessa viagem dele, que ele mudou. Ele morreu com uma paz, não teve a cura. Sim. Mas teve uma paz tremenda. Então procure os sinais do que o seu inconsciente está mostrando. Eu tenho algumas perguntas para você. Que o inconsciente, ele dá a dica. Tá. Eu tenho uma pergunta muito boa para você. O que é o coração? Quando a gente fala assim, às vezes a pessoa chega a receber uma proposta de emprego e o meu coração tá falando, não vai. E aí as pessoas, muita gente fala, isso é medo, isso é culpa, tem gente que fala que isso é Deus. Qual que é a sua visão? Você tem uma visão? Tem. Para responder essa visão, eu vou contar a história do Freud. O Freud explicava para os alunos dele que o charuto era uma reminiscência do seio materno. Que a gente tinha que chupar alguma coisa. Porque a ponta do charuto fase oral. ali, a fase oral. Então ele falou, ali é a fase oral, tanto é que adultos trocam o seio materno pelo charuto. E um belo dia, essa história é real, não é fake news não, os alunos de Freud viram Freud com um baita do charuto. Vai, professor. Ele falou, calma. O bom psicanalista é aquele que sabe os momentos em que o charuto é apenas um charuto. Então, para não fazer o jogo do tigrinho, eu não posso responder tudo ou nada. Haverá momentos que você vai ouvir a voz de Deus, haverá momentos que você vai ouvir a voz do devil, haverá momentos que você vai ouvir a voz dos seus próprios traumas. Então, a questão é ter o discernimento, por isso que é importante parar e entrar no espaço do silêncio, entrar no santuário do meu próprio ser, para poder entender a separação das vozes, porque a gente vive num mundo de muitas vozes. Internas. E você, quando tiver amor no seu coração, você vai identificar a voz correta. Tanto é que eu posso estar no supermercado, eu não sei assobiar. É a coisa mais ridícula assobio, meu. Mas a Laura, a minha esposa, ela tem um assobio característico.
Às vezes eu estou no supermercado, eu estou num lugar, um monte de gente, ela faz de um jeitinho assim, eu paro, eu sei que ela tá ali. Mas é incrível quando tá com grupos, por exemplo, nas viagens ou na escavação. A Laura, e o pessoal, você falou, às vezes eu tava longe, ela só fazia baixinho, eu escutava. Quem é pai e mãe diz que dá a mesma coisa. Com o filho fala, você escuta, ou seja, o amor já é um primeiro elemento para identificar a voz correta.